dão a entender muita coisa sobre a formação da propriedade fundiária romana, seja urbana, seja rural, e a natureza jurídica dela. Questões simples, como o limite e a distância entre esses fundos, que se relacionam também com o debate sobre servidões legais. Como que era originalmente o iter limitare, né? Limitar fundos rústicos e nas cidades. Não dá para saber como que era exatamente na fundação de Roma, senão por indução. Porque nas províncias romanas, ou melhor, nas províncias não, nas cidades que eram colônias romanas, se procedia no ato de fundação dessas colônias uma cerimônia muito antiga, que, portanto, possivelmente é o que se fez em Roma originalmente, ou pelo menos o que se creia que tenha sido feito em Roma originalmente. Se contornava todo o território que ia ser com a cidade com um arado, tinha até uma cerimônia religiosa, tinha-se que tomar os auspícios para fazer essa... Quer falar algo, Bruno? Não, que é até o vinho, né? Isso, exatamente. Tomava-se os auspícios e então se dividia o terreno e atribuía-se os lotes para várias pessoas. Só que tinha muitas regras sobre como se faz isso, não era nada muito arbitrário ou... a classe de profissionais, tinha toda uma classe da burocracia especializada nisso, que eram os gromáticos, com O mesmo, não com A. Gromáticos porque esse nome vem do instrumento que eles usavam para ver a inclinação do terreno, que era groma, um pauzinho com coisas penduradas que se fincava no chão. Então, e tem um livro, inclusive muito importante, sobre atividades gromáticas, que é como se fosse o Corpus Juris Civilis, só que dos gromáticos, e eles que escreveram. Se chama Grammaticae Veteris, né, os antigos gromáticos, e é uma fonte de pesquisa fundamental para estudo de direito romano fundiário. Eles debatiam, tinha controvérsias sobre várias questões técnicas, e a discussão sobre essa controvérsia está toda registrada lá. Os italianos são fascinados sobre isso. Tem uma versão sobre os Grammaticae Veteris, agora não lembro quem é que editou isso, mas é italiano, depois eu pego a referência certinho, em que se traduziu todos os Grammaticae Veteris e se colocou com imagens de satélites todas as descrições e todas as divisões que estão descritas nos Grammaticae Veteris, o nível de detalhe que tem lá. Isso realmente tem uma importância para a Itália fora do comum, porque essas coisas eram feitas lá. Então, você vai traçar a história da propriedade fundiária lá, você vai para os Grammaticae Veteris. Mas, de toda maneira, como que esses gramáticos faziam? Eles pegavam, tanto nas províncias como em colônias, eles pegavam o território vencido ou que vai ser habitado e faziam uma cruz nele, no mapa. A cruz que seria o meridiano se chama Cardo Maximus, o que seria o Equador, Decúmanos Máximos. Eu li sobre isso essa semana, coincidência. E a partir disso daí, ele pegava territórios quadrados, portanto, né, se dividia assim, em 4 blocos, e os outros meridianos paralelos ao cardo seriam os outros cardines, e, portanto, aos decúmanos máximos, os outros trópicos seriam os decúmani. Isso, portanto, vai fazer várias porçãozinhas de retângulo ou de quadrado, tem diferença, tinha um regime diferente para os que eram retangulares ou que eram quadrados, aqui não importa. A questão é que a menor porção dessas ainda dá para colocar outros decúmani menores, mas a menor porção são as chamadas herédia. Herédia é o nome que se dava ao fundo atribuído a um particular. Daí que vem, inclusive, herança. Aí isso está, inclusive, nas reconstruções do direito arcaico, que se diz que, originalmente, o Rômulo teria atribuído, ou o Numa Pompílio, teria atribuído a cada um dos homens livres de Roma uma herédia de 2 jugera, né? Eu comentei sobre isso na apresentação que eu fiz sobre propriedade em Bonfante.
E essa é uma das hipóteses, isso seria um alódio, né, uma propriedade alodial, portanto, imune a tributos. E outro exemplo que o Bonfante dá para defender a tese dele de uma soberania individual na propriedade é precisamente a questão discutida nessa tábua aí sobre o limes ou sobre o âmbitos, que são a mesma coisa, só que o limes se aplica a fundos rústicos e o âmbitos a fundos urbanos, que é a distância entre duas propriedades. Por que que tem que ter 2,5 pés de cada lado entre duas propriedades em todos os lugares? A propriedade é quase como se fosse uma ilha. E tem uma explicação. Os gramáticos, nesse livro que eu comentei, eles contam que a razão de ser do limis, do iter limitare, estava no arado. Então, a distância que se tinha entre... e que não se podia plantar também nessa distância, era precisamente quando você chegava na fronteira do seu fundo, você tem que dar a volta com arado e com carro de boi, e essa volta ocupava esses 5 pés. Isso eles escreveram lá. Agora, no âmbitos, isso não fica muito claro, porque ninguém vai arar um terreno, via de regra, né? Ninguém vai arar um terreno urbano. Então, o Fustel de Coulanges propõe que isso teria uma razão religiosa, porque cada casa não era só uma casa, era um santuário dos deuses de cada família, né? Os manes de cada... Até porque os túmulos ficavam nas casas, embora dentro da cidade não pudesse existir túmulos. Mas, certamente, a parte dessa visão de Coulanges, que sempre é mais voltada para a espiritualidade, existia uma razão de ordem logística, né? Escoamento de água, passagem. De toda maneira, isso muito cedo foi amplamente desrespeitado em Roma. Então, as casas ficavam coladas, né? Tinha paredes comuns, tinham regimes de paredes comuns e tudo mais, mas a grande importância de reconstruir as 12 tábuas, encontrar isso nas 12 tábuas, é que a gente tem a ideia original por trás da propriedade romana, que é essa questão mais individual, polarizada, isolada, no sentido da palavra mesmo, feita ilha, né? Ínsula, isolada.